Olá, gente! Estamos aqui novamente. Nós estamos morrendo de saudade já de vocês, já, né? Puxa vida, né? Não dá para ficar uma semana longe de vocês, não, tá? Trazendo informação. E uma novidade aqui para esse ano aqui, fantástica, maravilhosa, que eu achei muito boa, né? Que a novidade foi nossa, né? Então você tem que achar boa quando você traz, né? É que nós estamos relançando nosso Backcast aqui, o nosso podcast totalmente voltado para a saúde, principalmente voltado para a saúde, qualidade de vida, saúde. Nós vamos trazer pessoas ligadas à saúde, então vamos trazer pessoas de todas as áreas de saúde, beleza, né? De beleza, que beleza é saúde também, então muita coisa principalmente voltado para a saúde aqui, tá, gente? Então, se você agora, vou fazer um merchandising aqui, se você tem acesso ao querem nos patrocinar aqui, você é uma empresa ligada à saúde, tudo hoje em dia vira saúde, né? Pode entrar em contato com a gente aqui, Backcast. Depois a Andréia, ela vai dar umas indicações de alguns telefones, alguns dados para você entrar em contato e nos patrocinem, gente. Vocês vão estar aliados ao melhor programa de saúde que o Dr. Bactéria apresenta, né? O único de saúde. O único de saúde. Então vamos falar que é o melhor, que a gente tem que dar valor, né? E André, um dos melhores. Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo de bom para todos, né? Que bom, né? Saúde, beleza, bem-estar. Estou muito feliz. E hoje com um convidado especial, né? Especialíssimo. O quê? Retorno? O Dr. Jedi, o retorno. O retorno de Jedi. Seja bem-vindo. Jamar Tejada, farmacêutico, um dos melhores do Brasil. E tá aqui hoje, não? Simpático, segue a gente, né? E às vezes ele lê meus comentários no meu Instagram, tudo. Leio. Replica. Olha, eu vejo. Discute com as pessoas quando falam mal. Ele discute. Brigo pelo Dr. Bactéria. Mas a gente quer ser nós dois, né? Somos fãs. Muito. Eu que sou fã de vocês já, né, gente? Muito sempre fui, né? E até a primeira vez que eu vim aqui participar, eu achei estranho, porque eu achava que eu só ia falar sobre bactérias, né? Aliás, hoje a gente vai falar sobre bactérias também, né? Mas é tão bacana isso, né? Quando a gente falar de saúde compreende tantas coisas, né? Falar de higiene, saúde total, falar de beleza, nem sempre falar de beleza é falar sobre saúde, né? Hoje, às vezes tem uma preocupação excessiva com a beleza e a saúde fica, né, num plano secundário. Beleza de dentro para fora, né? Que eu acho que é o que você mais trabalha, né? Eu tento trabalhar as duas, né, André? Hoje a gente tem que... Tá tão complicado, né? Mas se a gente conseguir unir as duas, cuidar por fora e por dentro, melhor, né? Hoje as pessoas se preocupam muito com o externo e esquecem o interno, né? Parece que os valores tá sendo meio esquisito, sabe? Eu estou tirando até... porque eu trabalho isso aqui há 20 anos, 30 anos, negócio de televisão, esse negócio. Eu me lembro quando eu queria alguma campanha publicitária, alguma coisa, mesmo para palestra, o pessoal falava assim, dá para o senhor mandar o seu currículo? Aí você mandava currículo, não sei o que tal, eles aceitavam ou não, mandava currículo. Hoje em dia, ninguém nunca mais pediu meu currículo. O pessoal só fala assim, quantos seguidores você tem? É verdade. Dá para você mandar qual é o engajamento, qual não sei o que tal. Então parece que você perdeu a qualidade, perdeu a qualidade. O pessoal quer quantidade. Outro dia eu perdi uma campanha publicitária para um ex-Big Brother. Né? Era de um produto farmacêutico. Eu falei, então, eu não estou ótimo, eles fizeram uma escolha que acredito que para a realidade deles é melhor que possível, não estou reclamando. Mas eu digo, antigamente você perdia para um cara que tinha mais currículo que você. Exatamente. Agora seguidores. Tem mais seguidores. Inclusive, sobre o Big Brother, eu soube que o senhor foi citado lá dentro, né? Foi um biomédico que entrou lá dentro, é biomédico, eles estavam conversando anteontem não, no dia que foi, né? Não me lembro exatamente. Né? Aí eles citaram, não sei o que. Para meu orgulho, né? Ele falou assim, tem um cara que eu sou super fã, não sei o que é meu ídolo, tal, e esse fala o meu nome. Então, doutor, antes da gente fazer as perguntas e números... Conta até 3, fala 1, 2, 3, para dar chance para ele. 1, 2, 3. Antes da gente fazer as perguntas inúmeras que a gente tem, né, para o Jamar, nossa, eu tô até tremendo. Eu quero agradecer. Por quê? Porque tem muita pergunta. Muita pergunta. Eu tô ansiosa. Aliás, acho que é melhor se eu trazer um remedinho. Você tomou aquele remedinho? Eu tô assim, nervosa de tanto querer fazer pergunta. A foto do remedinho. Pois agora eu tô preocupado. Inclusive, a ansiedade é também um problema trabalhado, né? Bem que a gente precisa trabalhar. Mas assim, eu queria agradecer o pessoal do estúdio. Do estúdio. Puxa, toda a equipe,
maravilhoso, doutor. fantástico. Olha, Mais um ano, né? já uma mesa toda contaminada, cheia de bactérias. Cheio de bactéria, né, doutor? Nossa, muito legal esse ano. Tem protozoário aqui, ó. Esse daqui é um tripanossoma. E só assim, Chagas. e a outra coisa também, que eu acho que é legal falar, além de agradecer o Felipe, de como se faz, né? Como que faz, que é muito legal, que trouxe aqui o Jamar e sempre está nos ajudando. Ele está ensinando a gente como que faz realmente. Como é que faz? Como é que faz bem Felipe, as coisas? como é que faz, Felipe? É assim, né? Isso. Eu quero também pedir para todo mundo que está assistindo ativar o sininho aqui. Porque o pessoal assiste, não ativa o sininho e não se inscreve no canal. Aí ajuda a gente, trazer mais gente, tá bom? E vamos agradecer também o pessoal que vai continuar com a gente, Bela Paulista, o pessoal da Caneca. A gente tem o pessoal também. da REC Brindes, REC que dá Brindes. canecas, a Bela Paulista, o Indústria pra Favela. Esse ano, doutor, 2023, promete. Cheio de entrevistas legais, de saúde, de beleza. Realmente, a nossa meta é ser o principal podcast do segmento de saúde. Já é. Já é. E Já o doutor tá com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E a gente tá fazendo também campanha lá no BacCast, @BacPapo no Instagram. Pronto. Né? Tem que valorizar, né? Temos que valorizar. Tem que valorizar, principalmente. Obrigado por quem nos siga, né, gente? Quem nos quiser segue. patrocinar a Nos siga quem nos gente, segue. nossa. Isso. Né? E você sabe uma coisa, Mal? É interessante que está tendo muito problema de câncer hoje em dia. No problema de câncer. Eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim: o problema de câncer não é que está dando muito problema de câncer. É o problema que as pessoas elas estão cada vez tendo um tempo de vida mais prolongado. Então, quando você tem um tempo de vida mais prolongado, doenças chamadas crônicas que não apareciam. Então, a média de vida antigamente era 50 anos, para a pessoa vai 60. Então, as pessoas morriam jovens. Então, as doenças crônicas não eram tão notadas, né? Agora, justamente porque tem muita coisa que faz com que a pessoa viva durante muito tempo, essas doenças crônicas vão aparecendo. Então, o problema não é do jeito de você viver muito, né? É viver bem, né, doutor? O que você acha disso? Pois é. Sabe que câncer virou assim uma epidemia, né? É impressionante a quantidade de pessoas com esse mal, né? E rápido, né? Tem gente que parece demais, hoje, fala, gente, tô com isso aqui, daqui a um ano a pessoa morreu. E jovens, né? Eu, inclusive, estou passando por um caso bem crítico, assim, em família, quanto a isso. E, assim, eu falo, né? Poxa, a gente tem já cura aí para tanta coisa, né? Cura para o HIV, né? Praticamente está aí, né? Hoje a gente consegue viver tão bem com tantas doenças, né? E o câncer ainda essa dificuldade. Mas a gente, assim, hoje eu vejo que tu consegue ter, o paciente com câncer consegue ter uma melhor qualidade porque tá muito grande a área nutracêutica, né? Então, se você se reter apenas essa questão da quimioterapia, se você só ficar no tratamento quimioterápico, se você não tiver um auxílio extra, né, tanto numa boa nutrição, quanto um tratamento nutracêutico, quanto um equilíbrio emocional, né, um equilíbrio espiritual, aí a coisa desanda, né? Então a gente tem que tentar buscar conciliar todos esses campos para ter um tratamento eficiente. Eu vejo isso no meu dia a dia, que quase todo aquele paciente que só se segura em cima da quimioterapia, né, e que não tem um apoio, que não busca um tratamento plus, né, uma ajuda plus, não é um tratamento, uma ajuda plus, geralmente não tem uma eficiência, né, tão positiva. E câncer de intestino, na parte mais que estão falando bastante, né? né? Seio. Pessoas jovens, né? Sim, E a alimentação tem tudo a ver, então, né? mas isso que o doutor falou, eu não sei se tem a ver com a questão... Está acontecendo sim, né, essa extensão de vida. Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma vida mais longa, mas muito mais estressante. Sim. Então, tem alguns fatores de estresse o estresse está totalmente ligado ao câncer. Quer dizer, a pessoa nem tem tempo de ter câncer, morre antes de nervoso. Agora tu vive mais tempo e vive mais tempo estressado. Então, junta nesses fatores. Então, você... está mais estressado, você se alimenta... As pessoas hoje com esse ritmo de vida alucinante se alimentam muito mal. Né? Não bebem água. Não bebem água. Tem uma alimentação, né, baseada no fast food.
Por mais que a gente está cada vez mais entrando nessa questão de alimentação natural, essa alimentação, ter foco, né, na nutrição, mas uma coisa é o que se fala, outra coisa é a prática. Porque se a gente vai ver na prática, hoje você buscar uma alimentação mais íntegra está muito complicado. Como envelhecer com saúde? Pelo valor, né? Quanto é muito mais barato você comprar um pacotinho de massa instantânea do que você comprar. Olha o preço que está um tomate, o preço que está uma verdura. Ainda mais se for orgânico, né? E fora o tempo para fazer, né? E o tempo. Então, todos esses fatores são relevantes. Então, eu acredito que o câncer tem aumentado significativamente. Significativamente por causa dessa questão. Pra caramba. Aumentou pra caramba, né? Por causa dessa questão de estresse. Acho que o estresse e essa má qualidade de vida são os fatores chaves, né? E mesmo almoço, nós fomos almoçar hoje num restaurante por quilo. Né? Por quilo. A variedade que tinha e de coisas bonitas apresentadas. Então, aquela história de pegar um pouquinho de cada um, não cabia mais no prato. Foi difícil escolher, né? São gigantes. É tudo coisa atrativa, aqueles queijos derretendo, aqueles molhos, aquela história. Aí você vai pegando tudo, já encheu o teu prato, aí você olha, meu Deus, não sabia que tinha essa massa. Aí tu vai por cima, aí você faz aqueles... A gente fala prato de... O PP, né? O prato peão. Você nem chega no outro mas... Isso é raro, né? Também quem consegue fazer isso. Se tu tivesse a oportunidade todo dia de se alimentar, é caro, né? De se alimentar com essa variedade, perfeito. Você consegue, Jamar? Porque você, assim, tem uma pele linda, a gente sabe, assim, que você se cuida pra caramba. Você consegue praticar isso? Você tá querendo ele? Não, com todo respeito. Eu só tô me olhando aqui. Eu só tô olhando. Quer que eu saia? Quer que eu saia? Né? A gente tem que admirar, porque, né? Olha, até... E quando a gente vai na casa do Dr. Bactéria, a gente sabe que não tem uma poeirinha, não, nada, né? O pessoal acha que ninguém você não viu atrás do TV, embaixo cima da... Eu passo o dedo assim, meu Deus do céu, nem vejo. Se a minha casa tem também a mesma prática, assim, ó. Ou no seu dia a dia, né? Porque você é corrido, você tá na TV, Gazeta, você tá fazendo entrevista. Um artista. Nossa, eu todo dia. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem, né, de uma seguidora minha. E ela disse assim para mim... Eu mesmo não paro para pensar nisso, né? Mas uma pessoa que ela nunca me viu pessoalmente, mas me acompanha há anos. Ela disse assim para mim: olha, não é fácil ser Jamar, hein? Não é fácil. Assim, poxa, você trabalha, você tem empresa, você tem 2 empresas. Ela sabia toda a minha vida, né? Sabe, né? Atende paciente, dá um bom, né? Mas assim, hoje, com essa loucura, é realmente difícil a gente ter uma qualidade. Né? O meu horário de almoço, por exemplo, é em torno de... Geralmente é depois das 2 horas da tarde. Eu não consigo me alimentar antes. Né? Eu falo alimentar, eu não falo comer. Né? Tem uma diferença, né? Comer, você pode comer uma carne de isopor. Exatamente. Né? Então, isso. Legal, eu vou começar a falar agora. Eu vou me alimentar. Então eu me alimento depois das... Bullying, é bullying. Tô tentando, né? Doutora, até o senhor falou que eu emagreci um pouco. Emagreceu bastante. Emagreceu bastante. Não balança nada. Uma força para ela. Que você aqui quer, tô comprando uns remédios da Anjo da Guarda. Quem não sabe... É a empresa aqui do Jamar. Inclusive tem a história dele, hein? No canal do YouTube nosso aqui, que é o primeiro episódio do Jamar. Entra lá, tá? A gente vai deixar o link. O Jamar tá falando aqui. Pois é, não. Então, assim, a gente conseguir ter esse equilíbrio todo, né? Tipo, não só sou eu, né? Hoje, mesmo que tu tenha uma única função... É tanto estresse que a gente coloca, mas né, em cima. Mas você come? Ele não tá falando, né? Bom, assim, a minha alimentação, ela é... Bom, eu gosto muito de fazer jejum, né? Jejum intermitente. Então, o meu dia já começa O que é jejum intermitente? Eu ouço falar tanto disso. O que é? Assim, ó, o nosso organismo, se você fica horas, né, sem se alimentar, você exige o teu corpo... a buscar uma fonte energética extra. Então, a grande maioria faz o jejum buscando só emagrecimento. Né? Tipo, o objetivo geral quase sempre é o emagrecimento. Eu faço
pensando na questão de atividade, sabe? De energia do meu organismo. Por quê? Quando tu entra nesse estado de inanição, né? Você não come, o teu organismo tem que buscar, ele vai se utilizar das suas próprias reservas. Então, por isso que tende ao emagrecimento. Então, não é assim, eu fiquei 4 horas sem comer e já estou em jejum. Não, o jejum, depois de 8 horas, você começa a entrar nesse plano de resposta do organismo. O meu jejum em torno de 14 a 18 horas. Nossa. Então, eu tenho uma alimentação, eu me alimento, eu almoço, depois eu como alguma coisa no final da tarde e eu só volto de novo no horário do almoço. Né? Você não janta? Não. Então, assim, isso é uma prática constante. Eu não sou nenhum exemplo de corpo perfeito, tá? E também isso não é uma coisa assim, Jamar, você está fazendo esse jejum, isso é loucura, você é neurótico. Não é isso. É a forma que eu encontrei. Você se sente bem fazendo isso. Me sinto bem. É a forma que eu adaptei o meu organismo. De forma alguma eu estou falando isso para uma pessoa depois começar em casa, né? Sim. Tipo uma pessoa que se alimenta, né? Que essa ideia da alimentação, do comer, que tem que ser de 4 em 4 horas, isso varia de organismo para organismo. Você não tem necessidade de se alimentar de 4 em 4 horas. Não existe isso. Né? É igual pintinho, né? Vai comendo, se a tua célula está bem nutrida, ok. Se você tem... como é que você sabe que eu não estou energeticamente... que eu estou bem? Se você ainda tem energia para fazer as coisas. É claro, se você estiver muito cansado, se você sentir muito, né, aquela fadiga, aquele estresse todo, você sabe que teu corpo está precisando de uma energia extra. Aí você pode se alimentar. Agora, se você sai desse período de jejum e você entra nesse período, você começa ele se alimentando mal, aí é sacanagem que você está fazendo com o seu corpo. Porque eu vejo assim, muitas pessoas fazem o jejum porque acham que é a moda e a primeira refeição, né, pós-jejum é a mais importante. Então, você tem que se alimentar depois com alimentos que realmente lhe nutrem. Quais? Né? Ovo. Pode ser o ovo, pode ser vegetais, né, fibras, fonte de uma fibras. Pizza à noite, né? Pois é, isso faz tudo errado. Aí você pega, na hora que você precisa, você dá uma fonte energética vazia. Né? Você come uma pizza achando que você está se alimentando. E criou-se essa ideia, né? Que a pessoa nem pensa em comer pizza na hora do almoço. Né? Que pizza parece que vamos sair à noite para comer uma pizza? Principalmente em São Paulo. Né? E São é Paulo muito raro, costume. sabe? Inclusive... Bom, mas só para finalizar, né, André? Então, eu tento fazer essa alimentação. Eu faço esse jejum, então não é uma coisa assim que eu fico no horário, já é automático, sabe? Então eu não fico no relógio, deu 12 horas, deu 14 horas. Não é assim que o corpo da gente funciona, né? Não existe assim um ponteiro. Tem gente que quando começa a fazer um tratamento desses com um aconselhamento, né, de nutricionista ou de um médico endócrino, que for, um médico nutracêutico, que realmente conta isso, chega a colocar despertador. E não é bem assim que funciona. Você tem que escutar o teu corpo, você tem que entender os teus limites. Cada um tem o seu, né? Exato. Então, assim, eu me adapto bem dentro desse período de 12 horas. Então, quando eu começo a me alimentar demais, o meu corpo estranha. Né? Eu fui agora, no final do ano, para o sul, sou gaúcho, e fui, né, final de ano, gauchada, come muito. E a minha família começou a ter uma alimentação melhor de uns 5 anos para cá. Sagu faz bem, né? Sagu faz bem. Não me fala que sagu faz mal. Que você... Sagu. Pelo amor de Deus. Sagu. Tradicionalmente, sagu é um dos melhores alimentos. Maravilha. Fala que pelo amor de Deus. Sagu não tem diferença. Imagine no suco comer sagu. Eu adoro sagu. Meu Deus do céu. Mas só tem proteína. Tem, super. E assim, puro amido, né? Então, quando eu comecei a entrar naquela rotina dos meus pais, para mim é muito estranho, né? Porque eles começam no café da manhã, mas esse é o organismo deles, funciona bem. Eles estão bem naquela alimentação. Então eles têm o horário do café, que é pontual lá em torno das 8h30. Depois eles têm o almoço, que é meio-dia em ponto.
Depois tem o lanche da tarde. Meus pais estão aposentados, né? Então eles têm o lanche da tarde e depois tem a ceia, entradinha, né? Do pré-jantar e o jantar. Gente, para mim aquilo ali eu fico assim, meu Deus do céu. Eu fiquei muito inchado. Né? Mesmo me alimentando com bons alimentos, meu organismo não estava preparado. Né? E aí eu comecei, até a família fica meio, que chato, né? A minha avó, tem 93 anos de idade e super inteiraça, sabe? Como ela é ela caso chama? clínico, a avó Tereza. E a avó, ela faz assim, cada pizza, sabe? Tudo aquilo que não pode, ela coloca. Então ela quebra. É um absurdo, dá pra conhecer tua avó? É. Olha. Não, ela é irritante, então, sabe? o final do ano foi um desafio. Foi orgia gastronômica, Nossa. né? Você já viajou de navio? Não gosto. Você ia ficar maluco, cara. Então são 7, 8 refeições por dia. Pois é. Nossa. Não, eu não tenho nada contra comer, eu não sou contra alimentação. As pessoas Só estou dizendo assim que fazem pra mim, todas. E para mim não serve esse a modelo. pessoa sem fome entendeu? come. Tipo aquele, paguei, vou comer. Vou comer. Eu tô pagando. All inclusive, né? Tem tudo. 7, 8 Mas aí refeições. tá um dos mistérios do emagrecimento, né? Sim. Tudo aquilo que está facilmente disponível, você come. Então, a melhor dieta é aquela que não é acessível. Né? Eu sempre falo para aquele paciente que eu oriento emagrecimento. Primeira coisa, não vai no mercado com fome. Jamais. Porque com fome, o teu organismo, o teu cérebro pede. O cérebro realmente te pede açúcar. É que nessa hora é ruim pro teu organismo e ruim pro seu bolso também. Exato. Quer Pior, comprar né? tudo, né? Hoje, né? E porque o açúcar é uma fonte energética, é a fonte E de energética prazer, né? de prazer, mas assim, é a fonte energética que tu precisa ter maior disponibilidade. Ou seja, como é que o corpo da gente sobrevive? Tu precisa de energia. A energia é fabricada através das mitocôndrias. Bom, tu precisa dessa força energética, essa energia, essa bateria está sempre... Quando você começa a baixar esse nível, teu corpo fica pedindo. Então, teu cérebro pensa, poxa, tu tá sem comer há muito tempo, tu não está alimentado. Tu não está alimentado. Socorro, né? Socorro. Então, se você começou a ter essa fome, né, que é uma fome alimentar, não é uma fome emocional, ele vai te pedir primeiramente um açúcar. Então, por isso que quando você está com muita, assim, passou o teu tempo, já passou o espaço, né, do teu se alimentar, o teu corpo vai pedir para você uma porcaria. Ele vai te pedir um salgadinho. Tá vendo, doutor? Não sou eu o culpado, é o cérebro que Mas faz. o cérebro faz parte de você, né? Então, logo é você. Mas não. Não quis falar nada, mas... Né? Então... Agora vira só pode falar que sorvete e doce de leite com flor de sal Pois isso faz bem. Então, assim, quando a gente tem o açúcar, é o primeiro vilão, né, contra o emagrecimento. Eu não vejo ele só como negativo. É claro que se eu preciso de uma energia rápida, de uma energia... Poxa, vocês não sabem, mas o Dr. Bactéria, né, e André atrasaram muito hoje aqui para nos receber. Então a gente estava aqui, já passou meu período de jejum. Então, eu comer um chocolatinho vai bem? Sim. Vai, porque é uma fonte energética rápida. Né? Então, gente, não é sempre errado. Uma culpa dele engordar. Entendeu? Foi justamente... Entendi. São coisas, né, que a gente faz. Por exemplo, doutor, eu tô todo mundo sabe, né? Já tô na luta para emagrecer. E aí até o hashtag André emagrece. Né? É verdade, você falou na rádio, né? Na rádio, até hashtag... um ouvinte entrou e falou, né? Que tava me falando, me seguindo. Mas assim, aí me falaram assim, mas teu metabolismo, que eu vou fazer 48, tá muito lento. Você tem que comer mais, porque eu realmente fico muito tempo sem comer. E aí você tem que comer mais. Você pagou pra essa pessoa? Você tem que comer mais para o metabolismo acelerar. Porque o seu metabolismo, porque eu falei assim, eu parei de comer doce. Não tenho tanta mais ansiedade de comer doce, nada. Só que eu não tenho muita fome. Então eu fico, tipo, almoço, e agora que eu almocei, doutor, com o senhor, vai até umas 8, 9 horas sem comer. E aí falar, por isso, porque você ficou esse intervalo, por isso que o teu metabolismo não queima. Não tem nada a ver. Você não, e assim, você não vai ter. Não existe perda sem gasto calórico, entendeu? Você não vai perder peso
só sentado. É impossível, Por mais que eu lhe dê um medicamento que seja anorexígeno, tá? Você pode tomar um anorexígeno, mas se você... Né, um medicamento tarja preta, né, para quem não sabe. É que eu já ia até anotar aqui. Não, mas não, pelo amor de Deus. Né, eu sou totalmente contra esse tipo de medicamento. Se você, mesmo que você tome um medicamento desses, mas se você não gastar energia, você não vai emagrecer. E as pessoas hoje querem um emagrecimento baseado na panspermia cósmica, né? Vai surgir um negócio do nada. E não existe no isso. rio cheio de piranha, você emagrece que rapidinho. você corre rápido, entendeu? Então, você precisa gastar para perder. O não existe metabolismo você... tá no gasto no de gasto atividade. calórico, óbvio, né? Então, se tu gasta mais do que come, exato. Tu emagrece. Tu come mais do que gasta, é o balanço. Agora, tu imagina assim, né, Andréia? Você vai começar agora a comer de 2 em 2 horas porque você precisa aumentar teu Se o teu metabolismo é lento, você vai ter ainda mais comida disponível para ele trabalhar na marra. Ele vai continuar lento. Não faz né? sentido. A questão é, com a idade, a gente muda os teus fatores hormonais, muda a tua flora bacteriana. Então, tudo, a gente está sempre num constante... O envelhecimento é inimigo do emagrecimento. Né? É claro que o velhinho, né, tende a estar mais magro porque ele não consegue também ter tanta absorção. Então, são outros fatores. Mas, quanto mais velho você fica, menor a tua taxa metabólica. Então, assim, você precisa se exercitar mais, precisa... Tudo o excesso. E o corpo luta contra, porque você está mais cansado, você está não tem tanta saúde óssea, tudo vai piorando. Até a gente falou sobre isso, né, no nossa primeira entrevista, da dificuldade que era o emagrecer não, assim, como é difícil a alimentação, quanto mais idade a gente tem, como fica mais difícil esse metabolismo. Porque a gente vai perdendo, não tem como comparar o Jamar de 20 anos com o Jamar de hoje, 25. Né? São outros metabolismos. Então, e eu 27. Exato. Então, nossa, eu fico assim, eu não gosto de falar pessoa mais velha que eu. Mas o senhor deve ter um ótimo metabolismo, né? Porque o senhor come bem e eu já vi acho que várias só tem vezes. um metabolismo, há muito tempo eu perdi. Mas o que eu acho assim, importante é a gente tentar... eu acho uma grande sacanagem a gente... Assim, tu sabe que o teu organismo está em déficit, né? Tudo vai piorando com a idade. E aí você ainda se alimenta mal, né? Você come doce, às vezes por uma questão social, né? O primeiro passo para o emagrecimento não é aquilo que você está disposto a entrar. Vou começar a fazer mais atividade física, vou começar a me alimentar de tal coisa. Não, é o que você está disposto a dizer não. Né? Então, você vai hoje jantar na casa de um amigo que você não tem aquela tua refeição que você está acostumado, o teu marmitex que você preparou ali bonitinho. Não, eu posso levar o meu? Eu nunca vi você... Né? Mas é falta de educação. Poxa, mas o teu amigo sabe que tu está num processo. Aí a sacanagem é dele, de não querer que você entre nesse teu... ele não aceitar o teu processo, né? Então a gente tem que cuidar a gente tem que cuidar esses processos, né? Quando você diz não, você já está dando um grande passo para a tua melhora. Então, eu vou sair hoje, eu sou obrigado a comer a sobremesa? Não. Eu sou obrigado a comer aquele arroz porque eu fui na casa da sogra não, né? Então, começa esses passos pequenos, né? Passos pequenos para grandes caminhos, né? Para grandes focos. Mas às vezes você se obriga, né? Que você vê aquelas coisas, aquela lasanha, né? Aquele pudim de leite condensado, aquela coisa assim, negócio, eu não queria. Tá bom, só um pedacinho. Pedacinho. Aí vai aquela história, né? Uma vez na vida outra na morte, mas é todo dia essa vez na vida, né? E assim, ó, a gente tem que entender esses gatilhos, né? Por exemplo, o açúcar, né? O adoçante. Poxa, a pessoa está lá fazendo... Eu falo a criatura, né? Tem gente que se ofende, mas eu falo criatura. Porque eu também sou criatura de Deus.
A criatura está lá fazendo entrou numa dieta, beleza. Aí ela vai tomar o cafezinho, ela fez toda aquela dieta bonitinha, está super controlada, ela vai tomar um cafezinho, aí ela bota lá as gotinhas de adoçante. E aí, depois que ela tomou aquele cafezinho, ela sentiu uma necessidade, poxa, ela deu muita vontade de comer um doce. E tu pode ver que depois tu tomou aquele cafezinho, sempre vem bem um docinho, porque tu colocou aquele adoçante. O adoçante é gatilho. Tem gente que toma café com rapadura. Com rapadura, né? É com rapadura? Tem. Tem gente. Tem gente. Sou eu? Eu não Não, sei. esse sou eu. Não sou... Esse sou Ah, é eu. o senhor? Com rapadura fica um gostinho de cana, fica bom demais. Olha. Tá vendo? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Aham. Quebra o dente. Não, ele derrete no café. Ah, põe Olha, dentro. que maravilha. Gostinho de cana. Mas sabe, até eu penso assim, ó, se tu quiser adoçar, então adoça mesmo com açúcar. Sim. Eu falo É isso. melhor do que a do adoçante. Não é que é melhor, né? É porcaria por porcaria. Mas e quem não Porcaria consegue? meia. Eu não Porcaria consigo tomar meia. um café. Eu hoje, assim, eu tento não usar adoçante. Né? Eu tenho esse mau hábito. Alguns cafés eu uso adoçante. Por exemplo, o café coado eu não uso, mas o expresso... Café de saco. O café de saco, né? Agora o expresso, geralmente eu coloco adoçante. Está errado. Mas assim, ó, quando a gente tem esse... É um vício, o açúcar é um vício. Então, se Uma você droga, colocou ali o adoçante, tudo bem, ele está cumprindo o papel dele de não ter calorias. Mas você sabe Esse é o objetivo dele, é não ter calorias. Mas você está despertando a tua vontade de doce. Então, assim, o objetivo do adoçante não é não comer doce, é não ter caloria. Então, quando você usa o açúcar, se a questão é não ter o doce, então comer o açúcar ou comer o adoçante, tanto faz. Mas a questão calórica, é óbvio que o açúcar, né, a sacarose, é muito mais calórica. Mas assim, se você busca o emagrecimento, primeiro, corte aqueles gatilhos. Né? Comece a cortar. Não é que tem que... As pessoas veem a dieta, né, veem o emagrecimento como uma coisa negativa, poxa, é quase, né, tipo, eu vou ficar escravo de uma dieta, é uma coisa penosa. E não é. Tudo é costume. Eu sempre colocava o adoçante no café coado. Aí eu escutei, lá em Minas, de um fazendeiro dizendo assim para mim, Jamar, seu Tasso, ele disse assim para mim, Jamar, prova esse café, ele é grandão assim, prova esse café aqui, você vai ver esse café coado aqui. Não vai precisar botar açúcar, que café bom ele é doce. Aí eu provei, o café era doce, parecia que tinha colocado. E aí eu já despertou assim essa curiosidade, né? Claro que a torra do café tem a ver com ser mais forte, mais fraco. E aí eu comecei a tomar café e sempre, esse aqui está meio amargo, foi tempo mais torrado, não é um café tão bom. Então eu fui cortando, né? Então são hábitos, são costumes. A gente é muito blindado, às vezes, a regras que não tem porquê. Que tem mãe que fala assim, meu filho não come nada se não tiver gostinho de açúcar. Eu vou falar, será que você já tentou? Não, você pôs açúcar no seu peito? Exato. Não pôs, então ele não estava. Você que acostumou ele. Exato, né? Eu tenho uma tia minha, ela é alemã, assim, brava, né? E ela pegava os meus primos, 2 meninos, assim, eu lembro deles novinhos, assim, umas pestes, sabe? E ela dava assim, agora é a hora de comer o doce. Aí ela dava uma beterraba para cada um. Né? E a criança, ela não tem ainda essa questão de distinção, sabe? E eles comiam... Eu já era mais velho, né? Eu sou o mais velho da família. Eu olhava que comia uma beterraba, assim, sabe? Hoje eu como beterraba assim vendo televisão, né? Eu amo, né? Então são mudanças, são hábitos mesmo. Hábito, existe a diferença, né? por exemplo, de mastigar uma cana e comer com açúcar? Olha, é açúcar igual, né? É frutose sim. E tal, mas é óbvio que o açúcar refinado já passou pelo refino. Sim. Então tu está perdendo nutrientes. Naquela cana ali, ela tem ainda sais minerais, né? Tem outras características que no refinado não tem. A mesma coisa com a farinha.
né? Se você for comer... meu grande problema é o pão. Então, assim... Como é bom o pão, para mim, tu quer me deixar feliz, é me dar um pão com manteiga. Eu amo. Né? Então, assim... Pão na chapa. Pão na chapa. Pão com alecrim. Mas eu não como pão branco, né? Eu só como pão integral. Isso é uma coisa que hoje... Eu compro amarelo. Que passa manteiga, fica amarelo. Bem amarelinho. Né? Poxa, acabou com a nossa... mas o pão branco, tudo aquilo que é branco, tudo aquilo que é muito refinado, não faz bem, né? Até a quantidade de bromato, né? A quantidade de produto que se usa para aquele pão ficar branquinho, é muita... Eu acho que isso está sendo um Mas em casa, o que eu compro? Se eu tiver que adoçar um suco, é mel mesmo? Ou eu o posso mel também é rico. açúcar? Assim, um dos melhores açúcares é o de coco, que é caríssimo, né? Mas é um bom açúcar. O de coco é um açúcar que ele não muda tanto, né, o gosto do alimento. Por exemplo, o açúcar derivado o mascavo já muda muito o gosto, né? Mas é bom. O mascavo ainda tem os nutrientes, né? Não passou pelo refino. Quanto mais branco, mais refinado, mais limpo, nada. Você tá, né? Só a caloria mesmo, né? Tanto que quando você faz uso, né, sucralose, esses tipos de esses adoçantes, aí, poxa, a gente está tomando tanto químico, então você tem que pensar, né? Tem realmente necessidade de colocar tanto químico assim dentro do corpo? Gente, eu tenho uma coisa assim, não é ser narcisista, sabe? Eu vejo o corpo humano como um presente assim incrível, sabe? Eu acho assim, poxa, Deus me presenteou com essa máquina perfeita, né? Eu respiro, eu vou ao banheiro regularmente, eu me exercito, eu penso, poxa, eu ainda tive a sorte até de olho verde eu nasci. Né? Estou falando de mim. Mas assim, poxa, a gente tem toda essa sorte, né, de ter nascido nesse corpo perfeito e harmonioso. O corpo é um templo, né? E aí você vai estragar esse presente, sabe? Você vai pegar essa embalagem, poxa, abre com cuidado esse presente que você ganhou, sabe? Não pega esse presente que você recebeu e abre de qualquer jeito, né? Estraga isso aí. E a gente que tem o poder de fazer essa conservação, né? De conservar esse presente. Então, eu me cuidar, eu não sou esquisito por eu me cuidar, eu só estou dando conta daquele presente que eu ganhei do cara lá de cima. Você é só isso. Você tá cuidando, você é um zelador. É um zelador. Zelador. Então, assim, eu tento... eu me alimento bem, eu não estou fazendo isso por estética. Eu estou me alimentando bem porque eu preservo a minha essência. Né? Eu tenho como missão de vida, a minha missão de vida é ajudar o próximo. Tipo, eu tenho... Isso, para mim, é a minha missão. Né? Eu poderia ter entrado por outros caminhos que não fosse a área da saúde. Né? Tive várias oportunidades, não quis... porque eu me sinto completo trabalhando com o que eu faço. Se sente né? bem, né? Me sinto bem fazendo isso. Então, eu acho que quando a gente quer trabalhar com uma coisa, quando a gente quer mostrar a tua profissão, né? Aquele profissional que você deve primeiramente dar o exemplo. Poxa, não vem bem um cardiologista fumante. Não vem bem aqui... um biomédico que não lava bem as mãos. É verdade. Deixa eu analisar sua mão aí agora. Exato, né? Não vem bem um farmacêutico que só indica tomando medicamento antibiótico, tomando antibiótico Sim. a vida inteira. Né? Então, assim, a gente tem que saber... A gente tem que dar exemplo, a gente tem que fazer o melhor. Eu parei de tomar refrigerante, automaticamente minha filha parou de tomar refrigerante. Eu parei de comer chocolate, ela não come mais chocolate. Legal isso, né? Então, aí eu fui procurar... Jamar, quais são as suas redes sociais, por favor?
Eu tenho o tejardeando.com.br e o Tejard, que é o meu no Instagram, né? É TJRD. Então, gente, vai lá seguir. Inclusive, tem uma matéria muito legal sobre pré-bióticos e probióticos. Tem uma perguntinha disso aqui, já que você está falando disso. Que eu vi, que você dá uma comentada disso aqui. Que nós temos todo um microbioma normal, 90% das nossas células são germes e tal. E diz que existe uma integração tão grande, um trabalho que eu li de um amigo que foi em inglês, que ele falava que essa integração é tão grande que muitas vezes esses micróbios, esses germes, estão necessitando de carboidrato. E faz o que você pense por e eles. Coma por eles e coma doces. É. O que você acha disso? Que esses micróbios são grandes sacanas, né? Que induzem você. Olha, Andréia, você não vai começar agora a dizer que são os germes. Não sou eu, são os germes. Não sou eu culpada. Mas assim, na verdade é você também, né? Porque são meus, né? São os teus germes, né? Exato. Mas existe isso? Você acha que existe? Tem essa relação, né? De microbioma. Até um tempo atrás, né, se falava assim, quem manda no nosso corpo? São as células, somos nós? Doutor Bactéria. Ou são as bactérias, né? Eu não vou agora me lembrar direito a proporção, mas até pouco tempo atrás se dizia que a gente tinha não sei quantas bilhões de bactérias para cada... 90% das nossas células são germes. Então, mas aí eu li na semana passada um outro trabalho que diz que é meio a meio. Não, sabe por quê? Até explico por quê. Eles falam que é 90% antes de você produzir um bolo fecal. Ah, tá. Então, se você vai no banheiro, a quantidade que você solta cai para 50%. Aí vai multiplicando, até que você vai novamente no banheiro, então está entre 50% e 90%. Tá. No bolo fecal, você tem uma quantidade de bactérias assim enorme, então te reduz para 50%. Mas sai bactérias boas e ruins, né? A maioria é boa. A maioria é boa. E essa relação, assim, ó, gente, quanto mais negativas as bactérias que precisam de mais carboidrato, mais açúcar, geralmente são as bactérias negativas, né? São as do mal. Então, quanto pior a tua alimentação, mais bactérias você vai criar no teu microcosmos e mais elas vão te pedir açúcar. Então, que você está criando elas, tem mais, é o ciclo. Isso. E quando a gente não está mais com vontade de comer açúcar? A gente está melhorando? Você reprimiu essas bactérias, né? Mas até deprimidas. assim, já fizeram alguns estudos que a pessoa obesa, ela tem uma maior quantidade de uma bactéria que se chama Akkermansia, né? Mucífina. Mucífina. E essa Akkermansia, com maior a quantidade dessa bactéria, se percebeu essa maior quantidade em organismos, né, em pessoas magras. Então não quer dizer que... Quer dizer, quanto mais Akkermansia, mais magra. Não, os mais magros têm maior nível de Akkermansia. Tá? Não quer, aí a questão era, então se eu tomar o probiótico feito de Akkermansia, aliás, já está disponível no mercado. Então, eu vou estar forçando o meu organismo a emagrecer? Não se sabe bem até que ponto isso acontece. Porque, assim, o nosso organismo, tu tem bactérias de todos, né, todos os níveis, né, boas, ruins, enfim. Quando você interfere, né? Como é que é Akkermansia? Akkermansia. Eu já estou querendo anotar para comprar. Não, mas até se entendia a Akkermansia como o objetivo, assim, tipo, poxa, quando conseguirem produzir a Akkermansia em laboratório, vai ser a solução. Tá aí, e as pessoas não estão ainda emagrecendo, mesmo fazendo uso desse probiótico. Então eu teria que tomar lá, tipo, né, quantos bilhões de unidades formadoras de colônia ter toda uma troca, ter esse, não é assim. mito que probiótico emagrece. Não é mito. O probiótico, ele ajuda você a ter esse reequilíbrio, né, desse teu microbioma, da tua flora intestinal. Quando você tem esse equilíbrio, você consegue, tem N fatores. Primeiro, você consegue proteger melhor essa tua mucosa intestinal. Quando você protege melhor essa mucosa, você tem uma melhor absorção de nutrientes, você consegue fazer esse metabolismo melhor dos nutrientes que você ingere e, principalmente,
quando a tua flora bacteriana, a tua flora intestinal é uma flora legal, você consegue fazer as conversões para formar a serotonina, que é o hormônio do humor. Então, sugere-se assim, em torno de 95% a 99% de produção de serotonina no teu intestino. Por isso que é segundo cérebro. Então, não só por isso, porque o nosso intestino também tem uma rede de micro, assim como se fossem neurônios que conseguem fazer essa conexão do intestino com o cérebro. Então, tu tem duas vias de comunicação. Por isso que quando a gente sente muita fome, é imediato, né? Você passa esses impulsos nervosos, você tem neurônios no intestino, sim. Claro, não é a mesma quantidade do cérebro. E dói a barriga, né, quando você tá com fome, mas também quando você passa um nervoso, não dói uma barriga? Às vezes dói aqui, mas às vezes ai, nossa. Isso é. Será que não, é mas Você nunca, tipo, passou uma angústia e fez, ai, gente. O frio no estômago. Uma barriga, minha barriga me deu frio. É justamente por causa disso. E assim, você. As pessoas pensam muito, né? Eu acho que a questão do humor está totalmente ligado também a essa questão do emagrecimento. Se você é uma Nossa, pessoa. Mas eu sou tão humorada. Não, mas. E um pudim de você deixa mais humorada ainda. E um pudinzinho, um angu. Mas aí, será que isso não é o teu humor, será que não é da tua personalidade? Mas né? eu sou feliz. E eu conheço vários gordinhos irritados. Aliás, né, tem muita gente que não tem olha, não vou dizer todo, mas acho que aí uns quase 99% do indivíduo que é enfesado, né, aquele indivíduo que não vai aos pés, ele é um indivíduo depressivo ou ansioso. Aí a pessoa quando faz o regime, quando começa a fazer o regime, a pessoa fala, não, tô muito triste. Não, mas aí é uma questão, né? Mas aí não tem a ver com essa questão da serotonina. Tem, né? Aí é outro caminho. Sim. Mas né, porque você também libera a dopamina. Porque mudando, né? Assim, quando você come um doce ou quando você se alimenta, você acaba liberando esse hormônio do prazer, que é a dopamina, né? Então tem aquela história, outra questão, é outro hormônio. Separei pega um pó de sorvete, você liga a televisão e come um pó de sorvete inteiro. Sim, nossa. Agora a questão da serotonina, da formação da serotonina no nosso organismo, aí tem a ver com as bactérias. Então, se você não tem uma microbiota legal, quanto pior a tua alimentação, pior o teu aquário intestinal. Então, você está alimentando os teus peixinhos sempre com comida de péssima qualidade, você não espera você ter um aquário bonito. Então, esses são os prebióticos. A alimentação é o prebiótico. Né? O que é o pré-biótico? Né? É o pré-vida. Bio de vida. Né? Então, é aquele alimento que vai ajudar a nutrir as bactérias positivas, as bactérias do bem. É maravilhoso, quer dizer, não é você só tomar probiótico. Não adianta. Assim, se vira. Não adianta. E continua comendo porcaria. Se você não dá alimento para eles. Eu tenho vários pacientes que faziam isso, né? Que quando escutam alguma entrevista minha falando sobre probiótico, nossa, é a solução da vida. Começa a tomar probiótico, né? Começa a tomar aquela bebida láctea, acha que aquilo ali é a solução da lavoura. E assim, não é isso. Não adianta, bem como tu colocou, né, doutor? Se você só fizer uso de probiótico, mas você não preparar a alimentação deles, você vai estar sempre num ciclo que você colocou, ele morreu. Colocou, ele morreu. Agora, se você colocou... adubou bem ali o solo para ele, né? Eu falo, é como se fosse mesmo peixinho do aquário. Se você coloca um peixinho sensível lá dentro, que é esse probiótico, né, naquele teu aquário, mas aí você nunca tratou o fundo desse aquário, você não tem lá um peixinho limpa-vidro, você não tem um peixinho limpa-fundo. Mas como é que faz na prática? É isso. Quanto mais sujo estiver a tua alimentação, pior esse peixinho vai morrendo. Então, o que eu posso fazer para melhorar meu intestino? Bom, eu não tenho condições financeiras de comprar probiótico. Mas eu devo comprar o pré e o pró? Tem que tomar os dois juntos? Não, tu não precisa comprar o prebiótico. Assim, hoje existe na manipulação o pré-biótico,
o probiótico, né, que é o próprio lactobacillus, e existe também o pós-biótico. Nossa. Tá? Que é o que dá um plus nesse Eu nem tratamento, sabia vamos do dizer pós, assim. hein? São 3. Então, É pós e durante o então, biótico. tem alguns medicamentos, alguns nutracêuticos que estão entrando no mercado bem fortes nessa área de pós-biótico, né? Que é para ajudar essa manutenção. Então, assim, ó, se você faz o uso, eu vou tomar um probiótico, mas eu não tomei a capsulazinha que tem o probiótico, né? O sachê, o que for. Eu posso encontrar ele em outros meios? No kefir tem, nessa bebidinha láctea, né? Se bem que essa bebidinha... A gente pode, né, até falar nomes, né? Por exemplo, o Yakult. O Yakult tem lá um tipo único de lactobacillus que, ok, ele é um bom lactobacillus. Kombucha. O kombucha, né? O kombucha, ele não tem os lactobacillus, mas ele fornece os ácidos que é como se fosse um pré-biótico. Que eu tomei uma vez, me deu uma diarreia. Pois é, porque o teu organismo devia estar meio intoxicado. Tá? Ele serve, esses ácidos que a kombucha libera... Já me esculachou, não sei se eu já faz, me esculacha já. Mas tu viu, de uma maneira bem elegante, né? Foi... É que você estava intoxicado, com toxina. Você sabe que eu sou uma gordinha que o cocô é... O cocô, não sei se pode falar cocô. É cocô, né? Assim, eu vou no banheiro Não sei do que você está querendo. Sei, mas vocês estão falando dessas coisas de pré-biótico, de ir no banheiro, de fazer essas coisas. Eu fico pensando assim, eu vou tão bem. O meu intestino Esse é o tão bom. grande erro da população. Olha lá, doutor. Só faz coisa errada. Eu tô falando. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. Eu quando peço... Olha, eu como... Obrigada. Eu tava tão feliz com o meu cocôzinho. Eu como uma pessoa assim, né, que sou estudioso do probiótico, né, é uma das coisas que mais me irrita ouvir isso. Parabéns, você conseguiu irritar ele. Conseguiu. Inclusive, eu tô me irritando nesse ponto. Tá vendo? Jamais. Vamos embora. Não, tá demais. Tá difícil hoje. Tá bem difícil. Tá bem difícil. Ir no banheiro todos os dias. Vamos deixar ele falar o que ele quer. Ela tá dando todos os exemplos que não pode falar. Pode falar. Como é que não é? fala, eu já não quero Tá mais. enterrando. Eu não quero mais errar. Mas sabe que assim, ó, as pessoas hoje... Eu, como farmacêutico, sempre peço para a pessoa preencher uma anamnese. Né? A anamnese, para quem não sabe, é aquele questionário onde ela tem, inclusive, tu já preencheu o meu. E uma das perguntas desse questionário é assim, como que é a sua vida, como é o seu funcionamento intestinal? E quase sempre as pessoas respondem assim, maravilhoso. Vou ao banheiro regularmente. Com o celular? Vou ao banheiro... Você lava a mão? Nem vou entrar nesse caso. Mas assim, vou ao banheiro regularmente. E acha que o fato de eu fazer cocô todos os dias, eu tenho uma microbiota perfeita. Então tá. Você tem uma microbiota perfeita. Pede para sua filha... Sua filha reclama quando você sai do banheiro? Pois é, então sinto dizer... Pelo que eu fiquei sabendo, parece que é o bairro. É o bairro? O bairro. Então, reclamação. Hashtag socorro Não é pra cheirar. Andréia. Não é pra cheirar. Mas aqui, né, ele não... Não, o organismo da gente não sente o próprio cheiro. Né? Você já é adaptado, assim, a tua microbiota, você já é adaptado ao teu cheiro. Por isso que a pessoa não sente o bafo. Não sente o bafo. Sente o bafo. Não sente o bafo. Não sente. Não sente. Então, assim, primeira, como eu sei que o meu organismo não... Quando eu preciso de bactérias probióticas, tá? Quando eu preciso de lactobacillus, bifidobacterias, enfim. Primeiro fato. O seu cocô é muito fétido. Né? Aquele cocô muito fedorento. Vou traduzir. Catinguento. O seu é cheiroso? É catinguento. Eu não conheço um que é cheiroso, hein? O cocô ele quer dizer o que não sem cheiro. Não vai passar perfume eu não tô cocô, sentindo, ele não falou é que eu não tô cheiroso. sentindo, né? Eu não cheiro. Você sempre sentiu o cheiro a da sua filha é muito fedorento? Não.
Então, esse é um Não cocô é, bonito. que coisa. Tá? Por quê? Ela tem um aquela organismo... filha dela é o cocôzinho todo Você dia fica da minha pensando, filha. vai ver que é porque minha filha eu não sinto também, Não, né? porque o cocô da sua filha já é um organismo jovem, ela tem bactérias probióticas ainda não tão viciadas, né? Ela não tem uma alimentação errada por muitos anos. Então, assim, primeiro fato É o cheiro. é o cheiro. Segundo fato, até a questão de ser cheiroso, o cocô com cheiro, inclusive tem uma bactéria que tem cheiro de rosas. Então, aquele cocô que tem um cheiro, nossa, cheirinho gostoso, você tem uma desbiose aí, você tem um problema intestinal. Tá? Nossa, mas esse não é o segundo... Uma pessoa que... Gente, Nossa, você faz cocô eu tô tendo rosas. uma aula de cocô. Essa expressão Nossa, é cocô de justamente rosas. essa expressão, né? Vai aos pés, tem cheiro com cheiro Quer dizer, de rosas. não é por causa paquera de uma do namorado bactéria. pra namorada, meu bem, É uma você tem o bactéria. cheiro de rosas do O cocô. senhor já pensou nessa cantada? Tu tá dizendo que a pessoa ela tem uma desbiose. Mas assim, fedendo, o tá? segundo Desbiose. ponto, Nossa. gases. Tá? A pessoa vive com gases, né? Ela tá sempre disfarçando, mas Foi é sempre... embora daqui. Corta aí que eu vou cortar. Tá falando de mim? Não, não tem gás mais. Eu senti esse distanciamento das cadeiras maior no programa passado. Quando eu não parei era de tão tomar refrigerante e comer doce, melhoraram os gases. óbvio, né? Porque você não está dando tanto açúcar, não putrefa tanto, né? O que que são os gases? É resposta da tua putrefação. É que nós Quanto perdemos mais muitos entrevistados. Que eles iam embora. Eu vou morrer de tanto... E começou isso dizendo, né? Eu já Gente, retiro tudo que eu falei do meu cocô. Outra questão. O que ele teria que fazer? Outra questão. Como que tu sabe que tu tem um intestino que não funciona? Não funciona, tô vendo que não funciona. Vive com rinite e sinusite. Inclusive tu me pediu, né? Pra tratar tua sinusite. A minha filha mais, né? Olha. Tá. Nossa. Por quê? Esse eixo intestino, todo o nosso corpo está interligado. Então existe uma rede. Calor. Tira esse braço. Vem mais pra cá aqui. Tira Vamos, esse braço. Existe vamos compartilhar aqui. Não, compartilhar nada. Ele vai começar a jogar vinagre em você. Hein? Por favor, aquela máscara que a gente tinha. E Jura, Jamar? quando você tem essa ligação, todo o nosso corpo é interligado. Todas as mucosas têm esse sistema de interligação. Então, quando você tem bactérias muito maléficas, assim, você tende a ter também rinite, sinusite. Outro ponto, pele muito oleosa, tá? Inflamações no corpo em geral. Aquele indivíduo que começa a tratar a sua flora intestinal, automaticamente ele também vai melhorar toda essa resposta inflamatória. Então, quando você começa a tratar o intestino, você também melhora as tuas dores artríticas, você melhora a tua qualidade de pele, né? Tu melhora. Por que a pele? Porque você tem uma melhor absorção, você vai absorver melhor os nutrientes, então você vai acabar respondendo uma pele mais bonita, mais saudável. Que ponto mais eu poderia dizer? Então, o tratamento do organismo todo é você trabalhar sempre com prebióticos e probióticos. Prebióticos e probióticos. Você pode se alimentar com prebióticos, né? Não precisa ser necessário. Claro que se eu não tenho uma alimentação muito legal, eu posso fazer o uso das cápsulas prebióticas, né? Hoje, os prebióticos mais usados são o FOS e a inulina. A inulina ela é derivada do abacaxi e o FOS é o fosfoligosacarídeo, que é um açúcar, mas ele é derivado, ele é bom alimento para as boas bactérias, tá? Ele tem gosto de algodão doce. Né? Então... Que delícia! Mas assim... Já viu, né? Mas se eu comer abacaxi, então, todo dia, dá certo. Ele é um alimento prebiótico também, né? Além das enzimas todas da inulina, além das enzimas que ele contém, melhora, não né? Com açúcar por cima. Não, né? Não com uma bola de sorvete, de creme. Não, exato. E assim, gente, quando você pensa em prebióticos, tem que pensar em fibras. Então, repolho, né? O chucrute ao lado do sul, né?
o chucrute, o repolho, aquela feijoada, né, que vem o repolho. O fermentado é bom. O fermentado. Chucrute mesmo. Né? Eu não gosto de fermentados. Bom, então como alface, os verdes escuros, as fibras em geral. Né? A aveia, mas não a farinha de aveia. Né? A carne tem uma tendência... A fibra, farelo, né? o farelo mesmo. Tem uma tendência a a ter chia. o odor mais forte, né? Nas fezes. A carne. Carne, né? Mas Carne aí vermelha. Sim, a carne vermelha ela é alimento para bactérias negativas. A putrefação é bem mais alta, né? Era uma coisa que eu queria... Eu estou tentando me livrar da carne. Eu tenho uma alimentação hoje gaúcha, é difícil, né? Cada vez menos carnes. Também. Então, assim, até pelo preço, né? Pelo preço também te empolga a gente a largar um pouco. Mas, assim, uma alimentação com menos... Tu tem menos predisposição para câncer, você tem mais energia, você tem um funcionamento intestinal melhor, é só positividade, né? As pessoas falam tanto, mas o vegano, o vegano tem muita flacidez, só um pouquinho. Aquele vegano que não come carne, mas se entope de salgadinho, tipo, tem gente que pensa, não pode ser nada de origem animal, mas aí tem uma alimentação péssima. Eu atendo vários assim, que aí tipo não come carne, mas se joga no pacote de massa. Né? Uma massa que não é semolina, que não é integral. Então tem que ter equilíbrio. Não adianta você, eu sou vegano, sou natural agora. Não é assim. Tu é vegano, mas o que te alimenta, o senhor vegano? É de alma chips? Né? Então as pessoas têm que ter tem que ter bom senso. A vida pede equilíbrio, né? Exatamente. Eu trato muito vegano obeso. Porque larga a carne, né? Mas aí se joga, quer compensar aquela carne em cima da massa, né? Então... Eu não como muita carne, mas como muito comida japonesa crua. E aí eu não sei se tem muito contras essas coisas cruas de... Não, assim, é bem mais... O problema da comida japonesa é o sal, né? É o shoyu em si, apesar de ser fermentado, que é um bom shoyu não é tão ruim assim. Aí as pessoas aproveitam, né? Querem, mas eu uso o shoyu light. Então, o shoyu light tem menos caloria, mas ele... Mas é o shoyu, né? E é o shoyu com mais aditivo químico. O doutor não come muito cru, né? Quando a gente vai sair para comer alguma coisa, o senhor pega... Eu gosto. Mas pede mais o salmão, né? Mas eu gosto de cru, sim. Mas eu entrevistei uma japonesa mesmo, que ela cuida desse daqui. Ela falou que a comida japonesa mesmo, você tem que pegar, por exemplo, e só dar uma encostadinha só no shoyu, uma encostadinha de leve. Que o brasileiro tem costume de... E é o peixe, né? A sopa. Preta, né? Uma sopa, põe lá dentro. O arroz, do porque outro, é o peixe. Né? Você já viu o japonês obeso? Não, é verdade. Quem são os obesos? São os lutadores de sumô. Né? Mas, chinês, né? Eles são criados para isso. Mas né? aí o chinês, apesar de ter uma alimentação, eles comem muito tofu, que não é ruim assim. O tofu é maravilhoso, né? Eu gosto de tofu. Eu gosto daquela eu chamo de sopinha de tofu. Tem um nome. A melhor comida, na verdade, tipo, eu quero seguir uma dieta. Eu tenho pavor de dieta. As pessoas vivem me pedindo dieta. Né? Começando que eu não sou nutricionista, mas assim, se eu tiver que escolher uma dieta, eu escolho sempre a dieta mediterrânea. Para mim é a melhor dieta, né? Porque ela é uma dieta colorida, ela é rica em verduras e é uma dieta azeite, né? Eu como muito azeite. Para mim azeite até eu considero um medicamento, não falo que é um alimento, né? Por exemplo, o meu almoço batidão, né, do dia a dia. Eu almoço quase sempre numa padaria que tem próxima ao meu trabalho ou num buffet que quase sempre está fechado, então eu tenho que acabar indo na padaria, né, porque almoço tarde. Mas sempre vai ter lá o meu arroz integral. Eu olho o alimento dessa forma. É o meu jeito de olhar. Eu penso, cadê meu carbo? Cadê meus minerais? Eu tenho essa visão. Mas é loucura. É um pouco. Mas eu gosto disso. Então eu pego lá o meu arroz integral e eu coloco lá. Eu pego uma colher de sopa, eu já pego azeite e já coloco 2 colheres de azeite em cima do arroz. Então não é porque eu uso o azeite para temperar a salada. Me irrita também muito essa questão das pessoas acharem que tudo tem que ter sabor. Gente, tu é bicho. Porque tudo tem que ser gostoso, sabe? Para de pensar no gostoso e pensa mais na nutrição.
a partir do momento que você nutre o seu corpo, você vai perder um pouco essa necessidade de tudo ter sabor, porque o sabor vem de de uma busca do teu organismo pelo prazer. E quando tu busca prazer, quando tu é um viciado, então, se o teu corpo está bem nutrido, não tem por que você comer aquele chocolate extra. Se você tem uma alimentação bacana, rico em verduras, rico em legumes, né? Uma alimentação, poxa, que prato colorido, que prato bonito. Eu duvido que depois de um mês você fazendo uma boa refeição, se você vai ter tanta vontade de comer aquele doce que você foi induzido desde criança a comer a sobremesa depois do almoço. Verdade. E outra coisa, assim, eu sempre alerto, né, aos pais. Eu trato muita criança, muita. E quase toda criança tem problemas, e os gordinhos, né? Quase toda criança tem problema de obesidade, não é por ela, é pelo pai. É pelo pai, lógico. Né? Então, os pais têm essa questão, né, que eu nem culpo, né, porque isso já vem lá de trás. Mas meu filho, eu pergunto, você deu para ele tá comendo beterraba? Você dá beterraba? Para ele é doce. Você dá beterraba? Não, ele não gosta. O pai que não gosta, né? Você deu para ele brócolis, arvorezinha? Não, ele não gosta. Mas você come? Eu também não como. Mas então, qual foi a última vez que você fez? Não, uma vez eu dei para ele. Aonde? No restaurante. E não quis comer? Óbvio que não. Criança. Agora, se você começa a fazer em casa, sabe? Desenha no prato, né? Brinca com a comida, né? Coloca ali o desenhozinho no prato, né? Eu adoro fazer isso, sabe? Botar... Eu não faço isso hoje, né? Mas é bonitinho fazer um desenhozinho ali de um palhacinho com vegetais, com verduras. Eu tenho uma amiga minha que a filha dela ela tem uma alimentação perfeita, a mãe. E a filha é difícil de comer. Então ela é toda cheia de... E ela é genética isso, que o pai também é assim chato. Então... ela todo dia faz assim, gente, haja paciência. Todo dia ela faz um prato que dá vontade de comer, dá até pena, sabe? De tão bonitinho. E isso é amor, sabe? É tu colocar essa qualidade, essa resposta assim pro seu filho. Então, quando você for oferecer uma sobremesa pro teu filho, uma compensação, porque tu já passa errado aquela mensagem pra criança desde cedo. Agora você pode comer, né? Assim, se você não comer isso, se você não comer esse brócolis, você não vai comer sorvete. O que você está passando para sua criança? Você está passando, brócolis é horroroso, vou ter que comer essa porcaria, senão eu não vou comer um sorvete que é uma recompensa maravilhosa. Ele pode nem gostar tanto de sorvete, mas tu já passou para ele a mensagem. Tu já passou para ele a mensagem. Não, tu passou para ele a mensagem errada. Tu passou que o bom é a sobremesa, é o chocolate. Agora, se tu invertesse o papel, se tu dissesse assim para ele, você só vai comer esse brócolis depois de comer esse prato de sorvete. A criança vai... Nossa, que Aí loucura, ele vai comer né? bastante brócolis. Mas você sabe que entendeu? É a visão, é o jeito que tu forma. Então, mas jamais é sacanagem. Eu vou dar pro meu filho agora começar a comer brócolis. Gente, calma aí, tu não precisa fazer isso. Mas você não poderia compensar ele com uma bergamota depois do almoço? Olha, se você comer todo esse prato aqui agora, só que você não consegue dizer, né? Não coloca ódio naquele prato. Filho, se você se alimentar... Né? Exato. Castigo, se você... né? Tenta comer isso aqui, porque depois a mãe te dá uma bergamota de presente. Nós pais, a gente tem que não desistir dos filhos, né? Não desistir da educação, da alimentação. Às vezes, por agrado, você acaba fazendo mal. Igual dessa semana, eu estava lá em casa, aí vou fazer não regime, mas vou tentar regular a minha alimentação. Cheguei lá, a moça que trabalha em casa, doutor, fiz canjica, tá na geladeira. Ai, que delícia. Eu acho que eu pensei também. Mas eu também amo, tá? Eu nem critico. Mas é muito... Nossa, é difícil. Mas tudo é a forma como você coloca. Sim. Né? E eu acho... Você falou, né, André? Você disse, nós como os pais não podemos desistir dos filhos. Eu vejo um problema no seguinte, os pais estão desistindo deles e colocam a esperança num filho, sabe? Então, primeira coisa, é tu te autoavaliar. Onde eu faço errado com a minha alimentação? E não esqueça que você é o exemplo para o seu filho. Tudo aquilo que você está fazendo
vai ser resposta para ele. Sim. Né? Se meu pai não come beterraba, não come brócolis, eu Por não vou comer também. Eu parei de comer doce e de refrigerante, automaticamente a Sofia já não... E eu falei, gente, olha a responsabilidade que eu tava, né? Doutor, passou do limite, mas... Sério? E olha, mais uma vez, eu acho que eu ficaria umas 2 horas aqui, né? Vai ter o 3. Tem Vai que ser ter. o retorno. Mas eu tenho umas 2 perguntas que eu queria finalizar, pelo menos, com o senhor deve também ter. Não é sobre o seu cocô ainda, né, Não, André? o meu cocô eu já entendi aqui, vou olhar e vou investir no Inclusive, só para uma coisa, quando a André me pediu para cuidar dela, né? Sim. Eu te sugeri probióticos, não? Sugeriu e você também. não quis, né? Você disse, não, esse eu não vou. É que assim, ele fez uma... Você faz um tratamento e fala, isso eu não vou tomar. Eu desistiria dela. Eu vou até falar. Gente, estamos sendo entregues Não, aqui, não tem desculpa. Não tem desculpa. Vou dar um depoimento. E eu que já fiz muita... muita... que eu não posso falar muito com a minha ex-assessora. Olha, doutor, Deus me livre, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas eu vou dar um depoimento. Um depoimento, assim, bem rápido. Quando eu fui atrás do Jamarque, depois da entrevista, eu sei que também muita gente, né, foi procurar independente, tá? Fui como paciente, tudo. E aí ele me falou, fiz a anamnese, né? E aí ele me deu as dicas. Eu falei assim, eu não posso tudo, né? Financeiramente eu não posso comprar todos, mas aí eu falei o que eu poderia inicialmente. E eu comecei, que é o silício orgânico, só que eu mostrei o que eu estava tomando antes. E eu mesma, olha como não se deve se automedicar. Eu mostrei uma bula para ele. Eu tô na obesidade, né? Então, 40 quilos acima. E eu falei, olha, eu tô tomando isso. Ele falou, você tá tomando tudo isso? Deve ser um médico, alguém que te indicou. Era uma bomba. Eu tava tomando uma bomba dentro e achando que era pra pele. Eu fui começando. Eu coloquei tanta coisa, era tanta vitamina. Doutor Google, né? Doutor Google. Então, não faça isso. Procure o Jamarque, procure um médico especialista. Não se automedique. Eu realmente tava fazendo isso. Ele falou, de 10 componentes que eu tava tomando, ele deixou 3 e 1 só que tava dentro da minha fórmula. O resto ele indicou. Então, assim, comecei agora, né? E aí eu falei, eu vou começar e aí quando eu tiver financeiramente, eu vou conseguir. Mas qual a finalidade que você procurou já? Então, eu queria eu acho que é só, né, do silício, aí é isso que eu ia te perguntar. Tadinha, você tá deixando ela lá, tá quase... Do silício orgânico, por causa da minha idade, que também faz parte de toda a parte de estrutural, né, das articulações, da pele e tudo. E aí um verisol, que é um colágeno também, que ele pode explicar melhor, que eu acho que é um dos principais trabalhos que ele faz também. Mas dentro ele colocou um que eu achei bárbaro, que era para circulação e para glicose. E eu não sei se tem a ver, mas eu não tenho tanta vontade de comer doce mais também. Queria que você explicasse, né? Que é uma coisa eu nem me lembro o que era. Que era né? glutamina. Agora eu também também não, é alguma coisa com glu. Não era gli? Gli? Glicoxil? Eu acho que é isso. Esse glicoxil é o nome comercial, né? Ele é um produto, vamos dizer assim, ó, ele é um antiglicante. Ele inibe a glicação da célula, né? Quando a célula, o açúcar é um veneno. Então, ele dá uma proteção a esses radicais livres que são que atuam no superenvelhecimento. Né? Porque o doce não só te engorda, né? A glicose. Quando a gente fala doce, as pessoas acham, né? Aliás, fala glicose, as pessoas acham que glicose só vem do doce. E não, né? A glicose vem do carboidrato, vem de várias fontes. Então, quando você tem uma glicação exagerada, quando você tem uma fonte de açúcar muito alta no seu organismo, uma fonte de glicose muito alta no seu organismo, você acaba desequilibrando esse equilíbrio, desequilibrando o funcionamento, essa homeostase que a gente chama da célula. Então, esse agente é como se fosse um protetor dessa superglicação. Então, esses radicais livres, quanto mais glicose entra no teu organismo, você mais está favorável à formação de radicais livres. Então, o doce está totalmente interligado ao envelhecimento. Não só à questão do processo de peso. Tu pode perceber que
o indivíduo obeso, ele tende a envelhecer mais rápido, né? Porque é um processo inflamatório, a obesidade, mas se você faz uso em demasia de açúcares, né, você também acaba envelhecendo mais rápido. Então tá dentro dessa fórmula. Legal, né, doutor? Bárbaro, demais, nossa. E tem o silício orgânico, que é a pílula da beleza, né? O silício orgânico é considerado tipo a cápsula da juventude, né? Mas ele, o que ele é? Eu falo assim, as pessoas tomam muito colágeno. Eu falo que o colágeno é como se fosse o nosso piso, né? Ele forma a nossa... ajuda a nossa pele ali como se fosse o piso. Então, quando você faz uso do silício, o silício orgânico é como se desse a estrutura para esse colágeno. Ele forma essa rede de emaranhamento de sustentabilidade para esse colágeno. Então, um auxilia junto ao outro. Não adianta você só tomar silício orgânico se você tem uma alimentação ruim. Porque se você não tem fonte de vitamina C, tudo está ligado à produção de colágeno, né? Então, esse colágeno, inclusive, que você faz uso, ele é um colágeno tipo peptídeo. Esse colágeno ele garante que ele chegue até a pele, porque a maioria dos colágenos só vai para a pele se o nosso corpo já tomou proveito, porque o colágeno é uma estrutura... Acho que a gente chegou a falar isso aqui já. Até no outro programa, assim, né? O colágeno ele é uma estrutura, é uma proteína que é uma fonte de... uma estrutura de aminoácidos. Então, quando você toma, esses aminoácidos vão no seu organismo, se espalham no seu organismo. As pessoas acham que eu vou tomar colágeno e já vai melhorar minha pele. Não é assim. O teu corpo faz uso desses aminoácidos. O teu corpo precisa desses aminoácidos para alimentar todas as células. Olha. Então, a pele é a última fonte de preocupação do teu corpo. Então, o corpo vai usar aqueles aminoácidos onde precisa mais, que geralmente é no sistema hematopoético, que é o sistema sanguíneo. Então, ele usa mais nas tuas células sanguíneas. Está precisando mais urgente, né? Onde precisa mais urgente. Se sobrar, vai para os teus ossos, vai para os teus músculos. Se sobrar, vai para a tua pele, para o teu cabelo. Entendeu? Até porque é quase mais externo, né? Então, para a terceira idade é excelente, viu, doutor? Sim, o colágeno faz bem. Não entendi. E muita gente diz assim, mas eu estou tomando colágeno e melhorou muito a minha pele, faz pouco tempo. Não é a que melhorou a pele, né? Quer dizer, claro, melhorou a pele, mas não que foi o colágeno específico por isso. É que com o uso do colágeno, você também melhorou a tua mucosa gástrica, a tua mucosa intestinal. E aí, com essa mucosa, você sempre aquilo que você tem tendo melhor absorção, você vai ter uma resposta melhor do teu corpo. Então já estou cuidando do Quanto intestino. mais protegido o teu intestino, menos você vai deixar entrar agentes tóxicos para o organismo. Entendeu? Então, o colágeno está ligado a várias outras coisas. Já esse teu que tu tomou, esse peptídeo de colágeno, ele tem uma estrutura, vamos dizer assim, que o quebra-cabeça dele, quando ele se solta, ele garante melhor, tu terá melhor certeza de que ele vai se encaixar na pele, porque a estrutura desse quebra-cabeça não vai encaixar tão bem no resto do corpo. Então, o corpo vai acabar puxando lá para a pele, entendeu? Estou até com medo. Vou tirar a fotografia. Que me arranjaram para mim lá. Eu estava contando. São 18 comprimidos que eu tomo toda manhã. Isso é impressionante, né? Nossa! Isso é uma... Agora eu descobri o seu segredo. Eu acho isso até Mas é segredo que nem eu sei. Sabe que isso é bem importante, né? Sim. Eu acho isso um alerta até a gente deixar assim no encerramento, né? Hoje eu vejo assim, uma falta de comunicação muito grande entre os profissionais de saúde. Sim. E também tem muito essa questão de... Às vezes um profissional tem um respeito pelo outro, um respeito profissional pelo outro, mas esse respeito acaba interferindo no tratamento do seu paciente. Sim. O que eu estou querendo dizer? A Andréia, por exemplo, ela não foi o caso, mas vamos supor que a Andréia tenha ido num médico, ela foi no endocrinologista, que prescreveu para ela medicamentos para o emagrecimento dela. Aí ela foi num médico cardiologista, que indicou medicamentos para o colesterol. Sim. E para a pressão dela, que estava muito alta.
Aí depois a Andrea foi num médico lá no reumato, porque ela tem muita, né, por causa da obesidade, está com muitas dores de circulação, e passou para ela lá mais um anti-inflamatório e mais. A Andrea, isso é, quase toda a população entende que são áreas separadas. Então, as pessoas acabam fazendo acúmulo de medicamento. Eu fico tomando todos os medicamentos que o meu endócrino, que o meu cardiologista, que o meu reumato, enfim, que toda aquela leva de médicos me prescreveu. Exato. Nossa. E aí vocês esquecem a interação medicamentosa, esquece todo o resto, que às vezes a alimentação interfere. E às vezes as pessoas não entendem que uma interação medicamentosa, tu pode anular um medicamento pode anular o outro, assim como pode exacerbar o efeito, assim como pode... sobrecarregar o rim, o fígado, exato. Né? Então, é um efeito cascata. Então, assim, quando você procurar o seu médico, primeira coisa, não tenha vergonha de levar a sacola, né? Sem mentira, eu atendi já uma paciente que me levou 3 sacolas de medicamentos que ela tomava por dia. Nossa Tá, uma senhora de 80 anos. Você topa fazer uma coisa aqui? Eu estava pensando, fazer um programa só, que eu vou trazer tudo que eu tomo. Jesus. Eu vou fazer tudo que eu tomo, vou 18, deixar na né? mesa. Vai ter tudo a mesa 18 é por baixo. Vou colocar tudo aqui. Vamos fazer ao vivo? Vamos, Jamar? Aí a gente tira as dúvidas. Vamos, Felipe? Aí não, se não fizer ao vivo, eu corto tudo. Eu falei ao vivo para não ter perigo de cortar. Vou trazer tudo que eu tomo. A gente tira as dúvidas dos internautas na hora também, Vou né? trazer tudo. Vamos. Eu não sei se eu vou saber todos os medicamentos, né? Mas passa uma cola antes, que legal, tá? né? Mas olha, gente, eu acho isso bem importante, tá? Você só me fala na hora. Você só me fala na hora. Porque eu percebo que duas caixas. não tem essa conversa, né? Não existe. E às vezes assim, ó, o médico até pergunta, né? Você está tomando alguma coisa? Ah, eu tô. Mas quem te prescreveu? Não, então tá. É uma questão de respeito com o meu... Tipo, eu não quero... às vezes por medo também de interferir no tratamento, porque os médicos não têm uma visão global medicamentosa. Né? Não tem isso. Assim, o médico cardiologista, ele tem claro, todos passaram por uma visão clínica geral, mas o medicamento que eles aprenderam, o cardiologista, são os produtos para o coração, né, para a circulação. O endócrino para o emagrecimento. Então, é muito... E a saúde integrativa, né? Jamar, foi excelente. Já abriu uma esse aula, outro aqui, né? esse Olha, ao vivo. parabéns. Para nós, né? Muito boa, assim, eu acho que ficaria Isso é horas, muito né? legal trazer, que vai servir para muito exemplo para as pessoas. Fazer uma coisa prática. Colocar todos que eu tomo aqui. Meu Deus, então vai ser assim. Doutor, eu vou... vamos separar já 5 horas de podcast. Nossa senhora, 18, hein? Eu tomo às vezes com água de coco, com leite de soja. Como é que te encontra, Jamar? De novo, por favor, gente, eu já sigo há muito tempo, sou paciente dele, sou da Anjo, né? Sou fã. Tô tomando. Todo dia eu falo que sou fã dele. Nossa, tô num processo. Eu que sou fã. Não, gente, o Dr. Bactéria é um querido, né? Tipo, a Andrea também. Obrigada. Eu acho assim que a gente está cumprindo bem nosso papel, né? Nesse planinho que a gente chama de terra, né? Nossa, ajuda esse que é o objetivo, pessoas. é ajudar o maior número de pessoas possível, com a melhor qualidade possível, né? A maior boa vontade é muito possível. bonita, Exato, Jamar, parabéns. Mas você sabe viu? que tudo isso geram críticas, então a gente não pode levar, você estava falando antes, né? A gente não pode, tem que levar a crítica, né? Como se fosse um empurrão para cada vez fazer melhor. Eu não levo como empurrão, né? As pessoas as críticas Gente, ele responde as minhas no meu Instagram, o pessoal me fala mal, xinga, eu sou geminiano, né? Então, assim, ó, a pessoa quando geminiano com leão, né? Então a coisa não é boa. Então, assim, quando faz uma crítica, eu aceito super bem, né? Aceito bem bloqueado no meu Instagram. Tem que ter fundamento, né, Felipe? Tem. Ainda mais quando eu vejo que eu tô errado, aí me dá uma raiva. Eu não aceito.
Gente, foi muito bom. Bom, Fala de novo parabéns as suas de redes novo. sociais. Por favor, gente, segue. Tem que seguir agora. Se colocar já martejada. Já martejada. Já martejada. o meu Ele Instagram é super famoso. Ah, nossa. não sou super sim, famoso, não, super, gente. Não sou, não. super. não Gente, se sou. liga a televisão, você encontra esse homem. Direto. Eu quero como que se faz, né? Como que faz também? Eu vou deixar aqui, ó, que é o Filipão, nosso parceiro, tá? Como que Obrigada. faz? Como que faz? Gente, é muito legal isso aqui. Você precisa ver, gente. Como que faz é tudo. Dá uma olhada em como que faz, você vai aprender como que faz Muito coisas que você nem legal. sabia que você não sabia como que faz. Eu fiz uma confusão agora. Como é que encontra o Dr. Bactéria? É o Dr. Bactéria Oficial, já com 1 milhão de seguidores. Olha, parabéns! Gente, eu quero agradecer todo mundo e pedir pra @baquepapo no Instagram, né? Gostaram da entrevista? Então, compartilha. Compartilha, avisa, toca o sininho, comente. curta, avisa os parentes. Avisa quem você gosta e avisa quem você não gosta também, que é sempre bom, né? Pode criticar também pra gente, traz dicas, né? Não. Isso aí também não, né? Criticar a gente, tá louco? Se quiser falar bem, escreve lá. Se quiser falar bem, dê a dica. né? Se não quiser, troca o canal, pronto. É verdade. Elogios, @baquepapo, escreve todos os baquecast. elogios, né? Escreve todos os elogios lá. E se não for fazer elogio, Não faça, não Esse faça ano não. promete, hein? Vamos embora então? Vamos embora, então Ó, obrigado então de novo. Tamar, obrigada. Tchau, gente. Felipe, obrigada. Tchau.